Senhoras e senhores, é campeão, meu povo corintiano! Vamos jogar com raça e com coração! É o time do povo, é o Coringão! Cara, não tem como, né? O jogo foi assim, foi assado. Ganhamos, mas de fato jogamos bem. Acho que teve momentos ali do Corinthians, teve momentos do Vasco e que tinha uma atenção e uma tensão. Mas é isso. Vamos conversar um pouquinho desse jogo que é o nosso principal jogo do Corinthians masculino no ano e que muitos não acreditavam e que muita gente duvidava, às vezes até eu duvidava pela oscilação no Campeonato Brasileiro, mas ganhamos, meu povo corintiano. Olha isso, essa lindona, que eu fui na loja. Primeiro, curtindo esse canal, se inscreve nessa bagaça, por favor, pra gente chegar aos 2.000 inscritos, mas que coisa! Se inscreve aí, você que acompanha. Essa camisa linda, gente, essa é linda, né? Da democracia corintiana. Meu amor me deu essa bolsa e mandou a bolsa nesta sacolinha maravilhosa. Olha isso! Dá até pra pôr no cenário. Cara, eu fiquei encantada de ir na loja. Mas vamos para o jogo. Eu queria assistir o jogo sem anotações. Então vou falar o que eu lembro assim de cabeça, análise, né? Tática e técnica do jogo e da escalação. E depois qualquer coisa eu coloco aqui os melhores momentos que eu coloquei do Sport TV pra gente conversar sobre. Que é muita alegria, galera. É muita alegria e muita gente duvidando, não é mesmo? Bom, aí o que taticamente, assim, vamos dar uma resumida, né? O Corinthians, eu deixei separado. Aqui, ó. Porque o Corinthians veio com 4-3-1-2. Só que preenchendo o meio-campo. Então isso, Fê, porque se o Vasco jogou o primeiro jogo à vontade no meio-campo, esse meio-campo foi fechado. E teve 2 nomes no jogo que, meu Deus do céu, que é o Bidon e o Martínez. Mas é isso. Então, taticamente, o Corinthians fechou esse meio-campo. Mesmo assim, deu espaço nas laterais e deu espaço no meio tem hora. Que deixava... O Robert Renan teve 2 vezes que ele entrou ali driblando, uma bem clara, e o Ryan em momentos individuais, tanto pelo meio quanto pela ponta, né? Pelas pontas, ele dá uma circulada, né? Não de um lado só, mas pelas pontas. Mas não basta, né, gente? Num jogo... Não basta, o individual vai se sobressair e fazer com que esse time possa ter outras chances se o jogo tá amarrado. Não era o caso desse jogo. Mas não basta, porque daí você faz um individual, não tem quem faça na área. E que foi o que o Corinthians teve. E aí, vamos falar também do Dorival. Eu, que tenho muitas críticas, eu acho que oscila muito, é isso que precisa mudar, quando tem sequência, e não só em jogos de Copa, em jogos específicos, o Dorival precisa aprender como técnico, e com todo respeito, você sabe mais que o Dorival. Não, mas a gente faz análise e também estuda para isso, para tentar entender o que dá para melhorar, é em jogos com frequência e sequências, sem ser mata-matas. É a empolgação, gente. Sem ser mata-mata,
ele manter e não oscilar tanto. Porque você pensa, no primeiro jogo ele não conseguiu sair daquela situação nem no segundo tempo, né? De que o meio do Vasco dominava. Dominava ali com... deixa eu lembrar, o Thiago Mendes, o Cauã Barros dominava ali, né? E... acho que foi isso ou eu errei. Mas o Thiago Mendes, posso estar falando besteira do primeiro jogo, mas o Thiago Mendes ali dominou aquele meio campo. E aí, cara, você tem que saber sair. Se for um jogo só, você tem que saber sair daquela situação. Porque, vamos ser sinceros, gente, tecnicamente o Corinthians é melhor. Então, tinha que saber sair, taticamente, daquilo que o Vasco propôs, de fechar. E eu entendo, assim, que no primeiro jogo, o Corinthians tinha 9, 8 amarelados em campo. Não ia jogar com a mesma energia, mas não ia. Imagina você ficar fora da final do segundo jogo. Não dava, infelizmente, o segundo jogo foi no Maracanã e não tinha o que fazer. Não tem pra onde correr, sabe? A volta não seria na Neoquímica. Mesmo você estando diante do seu torcedor, você ficar fora de uma final, do segundo jogo de uma final, é muito foda, é muito complicado. E aí eu entendo os jogadores, e não é que não firmar o pé. Firmar o pé, mas não ser tão enérgico, a ponto de correr o risco de tomar amarelo. Dito isso, o Corinthians conseguiu dominar o primeiro tempo, ainda que saiu o gol do Vasco ali aos 40. Dominou, teve mais ações, teve mais jogadas. E depois o finalzinho do primeiro tempo foi do Vasco ali, depois que saiu o gol deles. E o segundo tempo, até saiu o gol do Corinthians, eles também fizeram uma boa atuação. E dava um medinho assim da gente tomar o segundo gol. Mesmo que o Corinthians tenha feito aquele jogo de tentar picotar, né, tá 1-1, não ficou, eu não achei que foi tão picotado assim. Um pouco, mas não em exagero, que nem um jogo de Libertadores. E aí, cara, eu disse que para mim o nome do jogo foi o Breno Bidon. E a gente entende, e é o que eu falei do Dorival. O técnico, ele tá aí para isso, para entender quem tá se saindo melhor nos treinamentos, quem tá com mais confiança para ir pro jogo, e o Garro com dores, né? Ele entra, acho que aos 27 ou 28 do segundo tempo. Então, se ele conseguiu fazer uma excelente atuação contra o Cruzeiro, hoje, mesmo assim, talvez se o Breno Bidon tivesse mal, ele já colocasse o Garro logo no início. O Breno Bidon fez um jogaço e nós temos dois meias. O drible que ele dá para o segundo gol, o drible da Vaca, que ele já olha para frente e ele faz a bola, né, subir, dá uma cavadinha por fora do jogador, acho que foi do Cauã Barros, e passa, né, por dentro e acha o Mateuzinho. Cara, foi sensacional. E não foi só isso, ele teve vários momentos de olhar o jogo, e o Corinthians trabalhou na base do lançamento, desses lançamentos longos. Os dois gols saem assim, né? Desculpa, o primeiro gol sai assim, teve um outro momento que também foi assim. Acho que o Yuri perde ali, tenta dar uma cavadinha, né? Mas com muita força física. E é isso que o Yuri precisa aprender, que é o que ele faz no primeiro gol. Ele não faz nesse... que poderia ter a chance de fazer o segundo e ele erra. Também foi lançamento e teve outros. E o segundo gol não, né? O segundo gol sai desse drible e ele lança o Mateuzinho mais curto ali, né? Não foi um lançamento longo. Mas o Corinthians trabalhou nesses lançamentos longos. Dito isso, meu gato está na frente, deixa eu tirar ele. Vem, filho. Vem, senão não dá. Não dá pra mamãe gravar. Olha ele reclamando. Vai. Deixa eu abrir a porta. Vem. Isso. Senão, ele não deixa. Ele vai derrubar tudo aqui.
Deixa eu lembrar do que eu tava falando, dos lançamentos longos. Mas o Corinthians trabalhou muito com esses lançamentos. E deu certo muitas e muitas vezes ali durante o jogo. Talvez não gerando gol, mas o lançamento caiu no pé. Tanto do Yuri quanto do Memphis. Então, não é só pensar, gerou gol, não gerou? É claro que no futebol, a finalização ali, né, pro gol é importante que gere gol. Mas tem que pensar que, taticamente, se o Corinthians propôs isso estava dando certo. Então a gente teve o gol do Corinthians, o primeiro que sai dessa maneira. O Mateuzinho recebe uma bola do Martinez. Se eu não me engano, ele rouba a bola. Lembra que eu não fiz anotação, então vou falar de cabeça. Ele rouba a bola, passa pro Mateuzinho, o Mateuzinho lança o Yuri, que domina assim maravilhosamente, que é o que a gente espera do Yuri, que ele tem momentos assim, momentos daquele que ele tentou dar cavadinha e foi lá no teto, né, lá para fora do estádio a bola. E aí o Yuri domina e olha, na hora de chutar ele não olha, ele olha antes e dá um toquinho pro lado, a bola carinhosamente toca a trave, gente, e entra. Que gol maravilhoso. E a gente vai ter esse segundo lance ainda, né? Que eu lembro assim que foram mais claros. Ele recebe outro lançamento, e se eu não me engano é do Bidon agora. Ele domina de frente pro gol. E aí, ele vai dar uma cavadinha, mas é tanta força física, a gente vê do Yuri, é tanta força física, que ele faz? Ele toca muito forte na bola, com o pé esquerdo. Era só... Podia ser com o pé direito mesmo, sabe? Um toquinho de leve por cima. E é claro, daí a gente tem que entender, né? O Yuri ele tem muita força física, então às vezes ele vai com muito ímpeto a bola, que ao invés de ele dar só aquele toquinho, ele dá um toque muito forte. Olha meu café hoje. É isso. Aí a gente, vamos lá pro o gol do Vasco, né? E o Vasco teve ali, que eu lembro também, teve uma bola com o Ryan dribla, passa para dentro da área, o Coutinho erra. Eu não lembro se foi depois ou se foi antes do gol, mas erra. E teve o lance do gol que deixa o Nuno cabecear, né? Tranquilamente, assim. Eu tô olhando aqui onde tá as posições, que ele vai pela direita, o Ryan cruza... desculpa. Essa é do Coutinho, né? Que é aquele lance que o Ryan vai pela direita e cruza. E o lance do Nuno, se eu não me engano, o Andrés Gomes, né? Que passa para... Que jogador esse, hein? Que jogador. Passa ali, cruza dentro da área e o Nuno faz. Se não for ele... Desculpa, gente. Hoje não teve anotações. Mas um baita de um jogador, o Andrés Gomes, é como dribla. E falta alguém ali nessa lateral com ele para fazer esse 1-2. Como o Martínez estava fazendo com o Mateuzinho. Não tanto à frente, mas defensivamente, mais defensivamente. Que eu acho que é isso que o Dorival pediu. E daí sai o gol do Vasco, né? Quem tá marcando ele é o Maicon. Maicon é mais baixo, não é característica, não tem o que fazer, cara. O cara sobe e bate de cabeça ali no altão. E depois, isso aos 40. Aí vamos pro segundo gol do Corinthians, que já tava, né, o Vasco atacando mais. Eu não lembro exatamente quais os lances que teve, mas o Corinthians, nesse drible do Bidon que eu já falei, maravilhoso, né, um drible da vaca, que ele dá uma cavadinha ali por fora, ele passa por dentro, acha o Mateuzinho, que o Yuri já pede a bola na frente. Não tem nem que... um lance rápido, né? O VAR não precisa nem analisar tanto, porque ele tá um pouquinho atrás da linha dos zagueiros. E o Yuri lança pra dentro da área e o Memphis chega só pra empurrar pro fundo do gol. E aí uma infinito que nos dá muito valor financeiro para falar prejuízo. Ai, meu Deus do céu. Mas, cara, é isso. Jogador grande, jogo grande. É isso. O cara tá ali pra isso. Você vê o Coutinho? O Coutinho não conseguiu fazer. Teve um lance dentro da área e não fez. E o Yuri passou pro Memphis e o Memphis fez. A gente fala, mas você ter tecnicamente jogadores melhores, que vamos comparar aí com os jogadores do Vasco, o próprio Garro Bidon, acontece isso. Acontece isso de você ter o gol. E o Corinthians, gente,
É isso, né? E aí teve outros lances, porque depois, no final do jogo, o Corinthians dá uma parada e espera o Vasco, né? Isso causa uma aflição enorme. E mesmo assim, com 8 minutos de acréscimo, nós somos campeões. Gente, eu tô hoje, tô até gaguejando. E agora eu vou falar um pouquinho dos 2 jogadores que eu achei. Todo mundo jogou demais. O Mateuzinho achou lançamentos, conseguiu ir hoje. Martinez ajudou. Memphis um pouco apagado, mas quando precisou apareceu. O Yuri, que a gente critica tanto, mas é por isso. A mesma oscilação que o Dorival tem, o Yuri tem em relação à técnica, que faz um lance belíssimo pro primeiro gol, erra ali, né, um outro que é cara a cara, só dá um toquinho para dentro também, uma cavada por cima, ou enfim, cobrir o goleiro, que seja. O Ranieri jogou demais, protegendo a área ali. Gustavo, Henrique e o André Ramalho até apareceram um pouco, né, tirando, lógico, apareceram muito quando teve que tirar aquelas bolas por cima, né, os chuveirinhos na área no final do jogo. Mas durante a primeira parte ali, até chegar esses chuveirinhos, eu acho que apareceu mais o Ranieri e o Martinez. O Bidu também, quando necessitou. O Maicon, quando necessitou. Mas quem se sobressaiu, gente, foi o Bidon. Esse eu deixei anotado. E o Martinez. Como jogou o Martinez? E se eu não estou errada, a roubada de bola sai dele para passar para o Mateuzinho do primeiro gol. E ele travou muito, muito ali do lado dele, principalmente o Andrés Gomes, que joga demais. O Puma, quando subiu. E até o Thiago Mendes, né? Mas principalmente o Andrés Gomes, que dribla demais. E o Martinez é essa posição dele, cara. É essa posição. Fazer ali uma cobertura com a lateral quando precisar desse tipo de jogo. É isso que ele tem que fazer. É nesse lugar que ele tem que jogar. Que ele se sai muito bem. Tanto tentando atacar esse espaço para passar para o Mateuzinho ou lançar ali a bola para o meio. Ou defensivamente. Foi maravilhoso. E o Bidon, que achado. E eu vou repetir o que eu já falei em outros vídeos. Olha o pelo aqui do gato. O Bidon tocava muita bola para trás e era muito... O Hugo, antes que eu esqueça, né? Que daí o Hugo maravilhoso. Fez uma defesa ali do Ryan, que eu acabei de lembrar no final. O Ryan chuta no meio, mas é uma defesa difícil porque a bola faz uma curva. A falta é tocada para ele poder bater pro gol. Mas o Bidon... Foi feito um trabalho com ele, gente. Ele passava muito a bola para trás. Então foi feito um trabalho de pensar no refino técnico que ele tem e que nesse jogo mostrou demais. Não só pelo momento do segundo gol. E pensar, né, que ele é um meio-campista. Ele não é um volante, não. Ele é um meio-campista. E fazer o trabalho que o Garro faz. Então temos 2 agora, como eu já disse no início. Temos 2. E é seguir assim, né? É pensar que o Corinthians, com tudo que acontece, mas a torcida que tem, que consegue carregar o time, e todas as questões, o Corinthians consegue chegar a 2 títulos esse ano, o Paulista e a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, que é o título nacional. É impressionante o que esse time conseguiu fazer, o que essa instituição faz. Eu fico pensando se o Corinthians, administrativamente, tivesse uma boa gestão. Uma boa gestão. Precisa. Sem palavras, né? É isso. Um beijo. Bom fim de ano. Que delícia de fim de ano. E em janeiro temos nossas mulheres do Corinthians jogando a Copa do Mundo das Campeãs. Vamos lá, tem mais vídeo. Até a próxima. Vai, Corinthians!